Setembro Amarelo, saúde mental são temas importantes para a gente falar em qualquer lugar. E não deixaríamos de trazer também para você aqui no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, falando hoje com a Ana Paula Gomes, que vai trazer esse assunto tão importante, mas também tão delicado, né, Ana? Que é a saúde mental. Seja bem-vinda ao Café Corporativo novamente. Obrigada, Aguinaldo. É um tema super importante e o meu lema é falar é cuidar, porque a gente precisa falar sobre a saúde mental, a necessidade de saúde mental e, é claro, a prevenção do suicídio com a campanha de Setembro Amarelo. E se não fala, né, Ana? Se não fala também não resolve, não é verdade? E não adianta tampar o sol com a peneira, a gente precisa falar até para poder tratar, não é verdade? Eu ia falar justamente isso, colocar embaixo do tapete não elimina a poeira, né? Com certeza. Gente só deixa para depois o problema. Ana Paula Gomes, ela é pós-graduando em saúde mental, mas ela tem especialização em perdas e luto, formação em psicologia, ela foi voluntária no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, isso entre 2020 e 2022, e ela tem mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, atuando em liderança, desenvolvimento humano e gestão de equipes. Então, quer dizer, isso tudo que eu acabei de relatar aqui te dá autoridade para falar com muito cuidado, mas também com muita assertividade a respeito disso. E setembro é o mês onde a gente levanta essa bandeira. Isso, porque mundialmente, 10 de setembro é o dia de prevenção ao suicídio. Então, o Brasil tomou o setembro e o amarelo como uma cor de alerta para a gente chamar a atenção desse assunto. Na verdade, tudo que você falou aí do meu currículo começou meio que ao contrário. Na pandemia, eu tive a necessidade de continuar com o meu voluntariado, que é um princípio meu, de sempre doar o meu tempo para alguma causa, mas eu estava trancada dentro de casa. Então, muitas pessoas precisavam e a gente estava todo mundo com medo da pandemia. E aí eu entrei no site do CVV e apliquei para ser voluntária online. E foi daí que começou esse interesse pela saúde mental. Eu já estava estudando psicologia nessa época, mas foi meio que junto, assim. Eu comecei psicologia meio que depois de que eu já estava no CVV. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre saúde mental e esse assunto. Dá pra gente o conceito do que é saúde e do que não é saúde? Desde 1946, a gente tem um conceito de saúde dado pela OMS como completo bem-estar físico, mental e social. Eu costumo juntar o espiritual. Afinal de contas, nós somos um ser biopsicossocial. Mesmo que a gente não tenha uma religião, não estou falando de religião, mas a gente faz parte de um todo, que tem alguma coisa que rege, e aí eu entro no espiritual por isso, porque a gente se sentir parte de um todo. Então, quando você fala em saúde mental, nós estamos dividindo essa saúde mental, pelo menos neste tema aqui, neste assunto, a gente está separando o que é saúde mental e o que é saúde física, mas é um bem-estar, é isso? Na verdade, se a gente pensar em saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social, espiritual, né? Então, se a gente pensar só em saúde física, você pode ter seus 2 braços, 2 pernas, tudo funcionando bem, mas psiquicamente você está sofrendo, você tem um sofrimento que ninguém consegue ver. Ou você pode não ter os 2 braços e 2 pernas e estar vivendo super bem a sua vida. Então, é um conjunto onde você tem que achar um bem-estar
com tudo aquilo que você tem, né? A sua mente, o seu corpo, o local que você mora, a sua espiritualidade. Então, é uma completude. Quer dizer, muitas vezes a pessoa ela está bem no ponto de vista biológico, mas ela está criando doenças até psicossomáticas, não é verdade? Então, muita gente acaba adoecendo fisicamente em função de um momento ruim psicológico, é isso? Com certeza. E Por isso que é um completo bem-estar, né? O termo saúde. E quando você fala a respeito de saúde, bem-estar, você me trazia aqui um pouco antes de nós começarmos que saúde é constitucional, é isso que a Constituição brasileira ela traz, que é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. É isso. Então, na Constituição Federal, está descrito lá que nós temos o direito à saúde garantido pelo Estado. Uhum. E isso não é só a saúde reparativa. Então, é tanto a promoção da saúde quanto a reparação da saúde. Então, é também o olhar preventivo também está na Constituição. E dentro do nosso Sistema Único de Saúde, pode existir todos os problemas dentro do SUS, mas nós temos um sistema muito complexo de saúde. E ele é para funcionar, ele tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. E aí, quando alguém está com um sofrimento psíquico, ele pode ir na UBS, passar pelo médico, ir para um especialista, ser direcionado ao CAPS, ou ele pode ir direto ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde a pessoa vai lá dizendo que ele está se sentindo mal psicologicamente e ele vai ter um direcionamento. Então, a gente tem desde trabalho com psicólogo até grupos terapêuticos e vários outros trabalhos que são feitos aqui mesmo em Jundiaí. Tem muito desse trabalho e funciona. O que você está dizendo é que, na realidade, que o SUS ele também está disponível para a saúde mental, ou seja, que não é uma coisa tão fora do alcance assim do cidadão comum. Não, porque se saúde engloba saúde mental, e na nossa Constituição Federal está dizendo que nós temos a saúde garantida, tem que ter programa de saúde mental, porque é uma descrição da OMS e todos que estão dentro dessa saúde mundial precisam atender aos requisitos de saúde mental. Perfeito, Ana Paula. Vamos dar um intervalinho, vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pellegrini e a gente volta daqui a pouco com mais este assunto que é Setembro Amarelo, saúde mental e prevenção. E na sequência eu quero falar sobre alguns outros temas que me acenderam uma luzinha aqui, Ana. Então, até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é como travar portas dos veículos quando estiver sozinho e dirigindo esse veículo. A segurança no trânsito vai muito além de dirigir bem. Infelizmente, nas grandes cidades, motoristas, especialmente as mulheres, podem ser alvos de tentativas de invasão ao seu veículo. Mas existe uma forma simples e eficiente de dificultar tal risco. Basta pegar o cinto de segurança do passageiro, passá-lo pelo apoio da porta e prendê-lo na tranca do cinto de segurança. Dessa forma, se alguém tentar abrir a porta do passageiro, ela não abrirá facilmente e, mesmo que se quebre o vidro do veículo, terá excessiva dificuldade para chegar no engate de tal equipamento de proteção em uso para essa técnica. Nossa dica de segurança, além dessa, é alertar novamente o motorista e não deixar nunca objetos à vista nos bancos do veículo. O mesmo processo pode ser realizado também nas portas traseiras de maneira mais fácil e ainda nos veículos 4 portas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela.
Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Café Corporativo com a Ana Paula falando a respeito, então, da Ana Paula Gomes falando a respeito de Setembro Amarelo. Ana, me conta uma coisa, por que os meses temáticos são importantes? São importantes para chamar atenção para um tema específico que está gritando na sociedade e se a gente não falar, ele vai passar escondido. Então, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, o Outubro Rosa, do câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata, e aí já tem o Janeiro Branco, que é também mais voltado para a saúde mental, já tem agora, se eu não me engano, é Fevereiro Roxo. É que tem alguns meses que tem aí uma série de cores já, né? Porque as pessoas vão colocando. Mas o importante disso é que é para chamar atenção não necessariamente só em setembro, mas setembro é o momento que todo mundo se une para chamar atenção de uma única vez a respeito de um determinado assunto, é isso? É isso, e os monumentos públicos ficam na cor amarela, então existe uma mobilização da sociedade para olhar para esse tema, que está cada vez mais gritante, né? Eu acabei de comentar com você aqui fora do ar, de 2010 para 2019 foi 43% no Brasil de registro de morte por suicídio, então um aumento muito expressivo. No mundo, a gente tem 720 mil mortes por ano por suicídio. O que a psicologia diz sobre isso? Como que a psicologia ela consegue ajudar as pessoas e por que linha? Então, na verdade, a psicologia tem várias linhas e todas as linhas vão ajudar. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ela segue a psicologia humanista, que foi fundada por Carl Rogers e tem preceitos muito importantes de ter a empatia, de ter o acolhimento, o não julgamento. E eu acho que a base da psicologia humanista é que ele fala de uma tendência atualizante. É um termo muito peculiar que Carl Rogers entendia que todos nós temos a capacidade, desde uma criancinha até os mais idosos, a capacidade de se melhorar. Ninguém chega ao mundo e fala, não, eu nasci, eu não quero mais crescer, eu vou ficar aqui, não vou fazer mais nada da minha vida. Todo mundo quer se melhorar. Então, o ser humano tem essa tendência de se atualizar, de se melhorar, e aí dentro da psicologia humanista a gente busca isso, busca tirar daquela pessoa o melhor dela e não dar respostas, não chegar com uma fórmula pronta, porque a minha verdade não serve para você, né? Dentro do CVV, às vezes a pessoa entra e quer conversar e ela fala, o que você acha? Eu queria um conselho. A gente não pode dar conselho, porque a minha realidade não é igual à sua. Você está falando de realidade e me vem em mente a seguinte situação. Hoje se fala muito a respeito de saúde mental dentro das empresas. Mas o fato de eu trabalhar numa empresa boa não quer dizer que eu vou ter saúde mental. Porque eu posso ter uma outra realidade. Por exemplo, eu posso ter uma realidade familiar que interfere diretamente na minha saúde mental. É isso? É isso, é isso. Se a gente pensar, né, lá de novo na declaração da OMS, que é físico, mental e social, se você está trabalhando numa ótima empresa, você tem ali o seu salário, né, básico ali, mas você volta para sua casa que não tem saneamento básico, que não tem água encanada, você não tem saúde. Por isso que o papel do psicólogo é tão importante e dos apoios psicológicos de alguma forma, como o do Centro de Valorização da Vida. Porque às vezes você não tem para onde fugir, você tem que chegar em casa e lidar com a sua mãe que tem Alzheimer. Você tem que chegar em casa e lidar com um filho seu que tem uma doença importante. Então, como manter a saúde aí? Você precisa ter uma válvula de escape, ter um local onde você consegue equilibrar, de alguma forma, aquele seu sofrimento. Porque
A gente precisa de apoio emocional de qualquer forma, uns precisam mais que os outros. Só que uns têm os amigos legais que estão ali apoiando e tem outras pessoas que não têm nada. Então, para isso tem o SUS, para isso tem os psicólogos. E o Estado também organizar isso, proporcionar isso para chegar até o cidadão. Isso é o ideal, que todo mundo tivesse, independente de plano de saúde, tivesse um lugar para recorrer dentro do SUS. A gente sabe que não é a realidade, Sim. A demanda é muito alta, mas a gente tem essa estrutura que tem que funcionar. Como saber quais os sinais que eu, amigo, posso enxergar e, de repente, tentar ajudar uma possível vítima? Dentro do site do Setembro Amarelo, tem ali, até convido todo mundo a entrar no site, só colocar Setembro Amarelo, vai aparecer um site. Lá fala um pouco sobre os sinais. Eu vou dizer assim, isso é 100% realidade? Não é. Tem gente que fica tentando disfarçar ao máximo, mas existem alguns sinais que se a pessoa se afasta daquilo que ela gosta, se ela passa a falar muito repetidamente, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, é melhor que vocês fiquem sem mim, são alguns sinais de alerta. Então, a pessoa está muito retraída, já não sai mais de casa, começa a se descuidar com a aparência. Então, você pode perceber que a pessoa está entrando em algum tipo de sofrimento psíquico. E ali você oferecer uma ajuda. A gente não tem resposta. Nem os psicólogos muitas vezes têm resposta. Não é a resposta que você tem que dar. É o apoio, é o acolhimento. Fala, olha, eu estou percebendo que você está com algum problema. Eu posso te ajudar? Se eu não sei te ajudar, eu te levo no médico? Posso eu vou te com conduzir? você, vou até com você numa UBS? Sim. Então, assim, esse carinho é que as pessoas que estão sofrendo precisam. O acolhimento mesmo. Qual é o papel da empresa nesse sentido? A empresa, através dos líderes, ele precisa ter esse olhar. Precisa dar esse treinamento para que as pessoas enxerguem os sinais. É 100%? Não, também não é 100%, mas quanto mais a gente falar, mais chance a gente tem de identificar. Quanto mais pessoas olhando, não só o líder, porque muitas vezes ele está ocupado com estratégia, com números, com vendas. Então, se todos os colegas estiverem olhando, olha, fulano sempre chega e dá bom dia. Hoje ele não deu bom dia, está quieto ali, não quer falar com ninguém. Né? Então, assim, será que está com algum problema? Porque, às vezes pode ser um problema, mas pode ser um problema pontual, na verdade. Pode ser pontual, mas custa você chegar e falar, nossa, percebi que hoje você chegou diferente. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? A pessoa se sente valorizada. Olha, ela percebeu que eu não estou bem hoje. Então, eu acho que dentro da empresa, a empresa precisa treinar os colaboradores para um ser anjo da guarda do outro. Isso não quer dizer que a empresa não tem que cobrar resultados, isso não quer dizer que que o colaborador não tem que colaborar, fazer sua parte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Ana? Não, porque muitas das vezes a gente gosta muito do trabalho, mas a gente está em sofrimento psíquico e aí é a partir daí que a gente começa a se dar mal no trabalho. Isso aconteceu comigo mesmo lá em 2017, quando eu tive um burnout. Eu amava o meu trabalho, eu estava com problemas pontuais, com liderança, algumas coisas, mas que se tivessem identificado esses problemas e trabalhado numa estratégia diferente, eu não precisava ter entrado num burnout, porque eu queria continuar trabalhando. Então quer dizer que cuidar da saúde mental é até a preservação dos resultados e do colaborador. Com certeza. Porque ninguém vai dar resultado se está mal, se está sofrendo, porque minha cabeça não foca. Se eu estou com depressão, eu não tenho o meu cérebro funcionando direito, então eu não consigo pensar. Quem são os pilares de apoio? A gente citou um aqui, que é a empresa, talvez até através do próprio RH, mas não só do RH. Mas além da empresa, quem mais são os pilares de apoio, Ana? Olha, ou poderiam ser? Se a gente pensar, né, tem a família, que é o que está mais próximo, né, e depois a gente passa muito tempo na empresa, então eu acho que por isso que é tão importante o papel da empresa, que a gente passa mais tempo dentro da empresa acordado do que em casa acordado. Então aí vem a família, vem a empresa. E tem, é claro, o papel da sociedade como um todo, né? Se eu estou indo ali, eu vou numa reunião, numa igreja, no meu grupo de amigos. Então, se todo mundo souber esse assunto, por isso que falar é cuidar, se todo mundo está de olho nesse assunto, a gente consegue cuidar muito melhor um dos outros.
Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho então, Ana Paula, e a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais especificamente sobre o tal Setembro Amarelo. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo hoje e trazendo uma coisa muito importante. Eu entendo que isso é uma utilidade pública, mas também é o nosso dever, né, que é falar a respeito do Setembro Amarelo e do que significa tudo isso. E existem alguns mitos, né, que em relação a esse tema. E esses mitos, muitas vezes, eles são fatores que atrapalham, inclusive, na prevenção ao suicídio. Você está me contando alguns mitos. Me conta novamente aqui. Porque a gente ouve falar assim, a pessoa que fala em se suicidar não se suicida. Isso não é verdade. A gente costuma falar que o suicídio é um processo de construção. Então, é muito difícil a pessoa acordar e falar, hoje eu vou me suicidar e se suicidar naquele mesmo dia. Isso acontece naqueles impulsos que eu estava te falando, mas normalmente é um processo onde a pessoa fica maturando aquela ideia. Então, ela pode dar alguns sinais, soltar algumas falas, e que por isso que é tão importante a gente entender ter esse olhar mais amplo para entender esses sinais. E outra coisa também é a gente pensar que só porque a pessoa é psicóloga, ou porque a pessoa vai na igreja, ou porque é bem resolvida, porque tem dinheiro. Né? Que a depressão é coisa de quem é fraco emocionalmente. Então, esses tabus também são ruins. São ruins porque acaba criando um véu no nosso olhar e a gente para de prestar atenção naquilo. Entendi. Fala para mim sobre o CVV. O que é o CVV? O CVV é o Centro de Valorização da Vida. É um serviço de apoio emocional que é reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma utilidade pública. Existe um número nacional 188, que pode ser ligado de qualquer telefone celular, orelhão, de qualquer lugar você consegue ligar. Dentro do site do cvv.org.br também tem o chat, onde você consegue, quem não quer falar, pode teclar. Tem e-mail, que já não é um método tão usado, e tem também os centros de atendimento nas cidades. Então, se você entrar no site, vai ter lá o local de atendimento, que é um polo do CVV, onde vai ter os voluntários para atender presencialmente. Perfeito. O mais utilizado é o telefone, porque é 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você está com uma dificuldade de lidar com algum problema e quer falar sobre o que você está sentindo, você liga para conversar com algum voluntário. Os voluntários são muito treinados dentro da psicologia humanista para conseguir extrair da pessoa o sentimento, falar do sentimento. Muito bom. Porque a gente não precisa saber o seu nome, não precisa saber o que você está passando, simplesmente como é que a gente pode ajudar você a resolver o seu sentimento. Muito bom, Ana Paula, muito obrigado por ter vindo novamente ao Café Corporativo com esse tema tão importante. Obrigada a você, Aguinaldo. Eu deixo aqui esse recado, sobre a prevenção do suicídio e sobre um trabalho tão importante que é do Centro de Valorização da Vida. Muito bom. O Café Corporativo, então, fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você nos acompanha também pelo youtube.com.br/Café Corporativo, nesse nosso acervo de tantos assuntos, são mais de 400 entrevistas, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento
Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.